Versículo 12 diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Versículo 22 agora. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Peça para o Senhor falar com você nesse momento da palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor entregou a si mesmo como cordeiro. Nós queremos entender isso hoje e aplicar na nossa vida, para que a gente seja cheio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em alguns locais há certos rituais de memorial. Por exemplo, no Timor-Leste, onde a gente já morou, lá eles todo ano celebram a morte de alguém. E eles têm a cerimônia, eles fazem sacrifícios, é uma grande festa todo ano, eles celebram a morte daquela pessoa. No Brasil, no dia de finados, é mais ou menos assim, né? As pessoas vão ao cemitério, os católicos romanos principalmente, e entregam ali alguma lembrança, porque a gente imagina que as pessoas devem ser lembradas, e geralmente há um ritual de lembrança para isso. Jesus, ele também institui um ritual de lembrança para isso. Ali era quinta-feira, no outro dia Jesus seria morto e ele sabia disso, e é a última Páscoa. É a última Páscoa que Jesus vai celebrar com os seus discípulos. E eu fico imaginando Jesus, quando ele era criança, e o seu pai José, a sua mãe Maria eram fiéis a Deus, e os pais de Jesus todo ano celebravam a Páscoa, certamente. E Jesus, quando criança, eu fico imaginando Jesus participando da Páscoa, depois adolescente, depois jovem. Eu fico imaginando o que passava na cabeça de Jesus, participando da Páscoa, comendo o cordeiro, comendo o pão sem fermento, comendo as ervas amargas, porque Jesus sabia que um dia ele seria aquele cordeiro que seria comido. E ali Jesus está na última Páscoa, ele sabia que o dia seguinte ele seria aquele cordeiro que seria imolado. E nós vemos aqui que Jesus, os seus discípulos, era o primeiro dia da festa, e os seus discípulos perguntam para ele: Jesus, aonde que nós vamos preparar a Páscoa do Senhor? E daí Jesus manda os discípulos para outra cidade e fala: vão para lá que vocês vão encontrar tudo pronto. Ou seja, Deus providencia todas as coisas para que tudo aconteça de acordo com a forma que Ele quer. Como nós vimos em Apocalipse 5, Jesus está no trono, há um governo sobre todas as coisas. Então ali Ele manda os seus discípulos, eles encontram tudo pronto. Diz que era um local que estava todo mobiliado, diz que era um local onde estava tudo pronto. Então os seus discípulos, eles preparam a Páscoa. Eles devem ter feito tudo correto, pegaram um cordeiro sem mácula, pegaram as ervas amargas, pegaram o pão sem fermento, e eles estão ali com Jesus. Mas agora o cordeiro, ele não está só na mesa assado.
Lembra que o cordeiro tinha que ser todo assado? Agora o cordeiro está falando com eles. Agora Jesus está na mesa. Jesus está na mesa e esse texto nos mostra que Jesus, ele é o pão da vida e o seu sangue é o sangue da nossa aliança com Deus. A Páscoa não é uma mensagem apenas de paz, como eu falei no início, não é uma mensagem apenas de um amor vago, não é uma mensagem apenas de uma esperança vaga. A Páscoa é uma mensagem de sangue. A Páscoa é uma mensagem de um corpo que seria quebrado. Jesus simbolicamente ele parte aquele pão e ele fala para os seus discípulos no versículo 22, ele abençoa aquela refeição, ele parte aquele pão e fala para eles: tomem, este é o meu corpo. O cordeiro está na mesa e aquele pão deveria ser comido, e quando nós vamos comer alguma coisa nós mastigamos, não é verdade? Para que a gente não engasgue, a gente mastiga. Toda vez que eu estou tomando a ceia, participando da ceia do Senhor, que eu estou mastigando o pão, me vem à memória que o corpo do meu Senhor, ele foi moído, ele foi castigado. Portanto, por isso que eu falo, a mensagem da Páscoa, ela é uma mensagem dura, uma mensagem forte, porque ali está o cumprimento das profecias. O profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, ele fala: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Diz que Jesus foi esmagado, foi moído, o corpo dele foi machucado, para que a gente pudesse não ser machucado e castigado por Deus. Então ele dá o pão para os seus discípulos deviam mastigar aquilo. E aqui Jesus agora está instituindo um novo rito, um novo ritual. Não é mais aquele ritual sangrento do Velho Testamento. Por exemplo, para fazer parte do povo de Deus, os homens tinham que ser circuncidados, cortavam o prepúcio, uma pelinha do prepúcio dos homens. Era um ritual sangrento. A Páscoa era um ritual sangrento de sangue. Jesus agora então está instituindo um novo rito. Ele está substituindo a Páscoa judaica pela ceia do Senhor. Ele está substituindo o sangue derramado por agora elementos que simbolizam o que ele fez naquela cruz do Calvário, onde ele foi esmagado, o seu corpo foi moído por causa das suas ovelhas. Há uma substituição então da circuncisão no Velho Testamento, que agora é o batismo, e é uma substituição da Páscoa no Velho Testamento, que agora é a ceia do Senhor. Mas o significado é o mesmo. O significado da circuncisão era que alguém cria e fazia parte agora do povo de Deus e incluía as suas crianças naquela aliança. Hoje o batismo é a mesma coisa. Quando alguém crê, ele recebe a água simbolizando o lavar dos seus pecados e também deve incluir as suas crianças pelo batismo na aliança com Deus. O significado é o mesmo da Páscoa, que o Cordeiro, Jesus, precisou ser castigado, ele precisou ser machucado para que nós recebêssemos a paz de Deus, para que nós não fôssemos castigados. Portanto, a Páscoa é a maior mensagem de amor que nós podemos receber do nosso Deus. Que nós merecíamos aquela ira do Egito, lembram do Egito da semana passada? Nós merecíamos receber aquele castigo por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos ficar escravos porque nós amamos e amávamos o pecado, mas Deus escolheu castigar Jesus para que não nos castigasse. O corpo dele foi moído literalmente. Aqueles chicotes dos soldados romanos eram aqueles chicotes que tinham aquelas garras, já viu aquilo? E em cada chicotada, o que acontece quando você puxa para a volta? Pedaços de Jesus saem.
Jesus foi castigado, na sua cabeça, recebendo uma coroa de espinhos. Depois um soldado romano o fere com uma lança. O corpo de Jesus foi todo castigado, furado pelas estacas no madeiro, para que nós não recebêssemos o castigo de Deus. Portanto, Jesus é esse que Ele mesmo diz que Ele é o pão da vida. Esse pão que nos alimenta, esse pão que nos livra do castigo de Deus. Ele é esse próprio pão que alimenta a nossa vida. Ele mesmo falou em João 6,48, Ele fala: eu sou o pão da vida. Ele falando para os judeus, Ele fala para eles: os vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas este é o pão que desceu do céu, para todo o que dele comer não pereça. Jesus continuou dizendo para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Depois Jesus vai dizer: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então esse corpo de Jesus, esse corpo que é moído, é sacrificado, e Ele oferece o seu corpo para que nós possamos nos alimentar dele mesmo, simbolizado agora pelo pão na ceia do Senhor. Mas Jesus também vai falar do sangue derramado. Versículo 23 diz que Ele pega um cálice e Ele dá graças a Deus, e Ele dá aos seus discípulos e todos bebem, e Ele fala: isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Como pode Jesus saber que aquele cálice, aquele sangue simbolizava o seu sacrifício, o seu sofrimento? Como pode Jesus dar graças a Deus por isso? Como pode Jesus dar graças a Deus porque sabia que ia sofrer, que ia sangrar na cruz? Porque Jesus, Ele queria obedecer ao seu Pai, e Ele queria nos salvar, porque Ele amou o seu povo até o fim. Quando é na quinta-feira, Jesus também, Ele lava o pé dos seus discípulos antes da ceia. E ao lavar o pé dos seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Jesus amou o seu povo até o fim. Tanto que esse cálice que Ele pega e reparte com os seus discípulos, depois a Bíblia vai falar que esse é o cálice da ira de Deus. Quando Jesus, depois da ceia, Ele vai orar no Getsemane, e Jesus, Ele está tão agoniado, Ele está tão ansioso, que a Bíblia fala que Ele suou sangue, inclusive, de tamanha ansiedade. E Jesus ali, como homem, Ele pega e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual cálice? O cálice da ira de Deus. Mas como Jesus nos amou até o fim, como Jesus foi obediente ao Pai até o fim, Jesus termina a oração assim: Pai, tudo é possível tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus saberia que o seu sangue ia ser derramado. Ele dá graças, ele recebe esse cálice da ira de Deus, e ele diz que esse é o sangue da aliança com Deus. Sem sangue não há aliança com Deus por causa do nosso pecado. No Velho Testamento, quando as pessoas iam fazer uma aliança, um pacto, diz que era comum sacrificar um animal e cortar aquele animal no meio. Colocavam a metade do animal de um lado e outra metade do outro. E as pessoas que fizessem um pacto, uma aliança, hoje a gente vai num cartório assinar um contrato, reconhecer firma. Naquela época era assim: sacrificavam um animal, metade de um lado, metade do outro, e os pactuantes passavam entre os animais, simbolizando e falando: aquele que quebrar o pacto morre.
E quando Deus ele faz o pacto com Abraão, em Gênesis no capítulo 15, diz que Deus faz a mesma coisa. Abraão ele parte os animais, metade de um lado, metade do outro. E daí diz que veio um profundo sono sobre Abraão. Deus dá um profundo sono sobre Abraão e diz que apenas Deus passa em meio aos animais. Simbolizando o quê? O que isso quer dizer? Deus sabia que os homens quebrariam o pacto com Ele. Deus sabia que, como Adão e Eva, eu e você sempre quebraríamos a nossa aliança com Deus por causa dos nossos pecados. E o que Deus está falando com isso? Ao dar um sono para Abraão e apenas ele passar entre os animais partidos, Deus está falando: eu vou sofrer a pena da quebra do pacto do meu povo. Eu vou morrer pela quebra do pacto do meu povo. Eu não vou quebrar o pacto, mas o meu povo vai quebrar esse pacto. Então eu mesmo vou morrer no lugar deles, para que o meu povo tenha uma aliança eterna comigo. Por isso que Jesus derrama o seu sangue, e esse sangue é de uma aliança entre Ele e nós, e essa aliança não pode ser quebrada. Por que essa aliança não pode ser quebrada? Porque nós não vamos quebrar? Não, porque Ele é o fiador da nova aliança. Ele morre para que, mesmo nós quebramos o nosso pacto com Deus, o seu sacrifício cobre o nosso pecado, o seu sangue cobre o nosso pecado. Ele assume a responsabilidade de morrer pelo seu povo, sabendo que o seu povo quebraria o seu pacto com Ele. Ele morre no nosso lugar. Por isso que Jesus fala: esse é o sangue da nova aliança. Por isso que a Bíblia chama Jesus de o fiador da nova aliança. O que um fiador faz? Quando nós não temos condições de pagar, o fiador tem que pagar no nosso lugar. Por isso que a nossa aliança com Deus é eterna. Por isso que nós cremos que um crente que foi escolhido por Deus, ele não perde a sua salvação, porque tem alguém que é um fiador dele. Tem alguém que pagou por ele para que ele pudesse ter essa aliança eterna com Deus. O próprio Filho de Deus fez isso por nós. O Cordeiro está na mesa. O Cordeiro está na mesa e Ele entrega esses elementos para nós. Ele entrega esses elementos para nós falando que é o seu próprio corpo, é o seu próprio sangue. E aquele texto que eu li de João 6, Jesus fala que quem não comer esse corpo e quem não beber esse sangue não tem aliança com Ele, não tem vida eterna. E muitos pensam que isso é literal. Os católicos romanos, eles creem que aquela hóstia, ela se transfigura no próprio sangue e corpo de Cristo. Por isso que a missa católica romana, todo domingo, eles oferecem Jesus como sacrifício novamente. As duas coisas é errado. Porque Jesus derramou o seu sangue uma vez por todas pelo seu povo. Jesus não pode ser oferecido a cada missa todo domingo. Isso é uma ofensa contra o sacrifício perfeito de Jesus, que foi naquela sexta-feira. Ele morreu uma vez apenas por todas pelo seu povo. E também Jesus ali não está dizendo que aquilo era literal. Não tem como aquele pão que nós comemos aqui na ceia, ele não se transforma no corpo de Cristo. Jesus estava ali usando uma metáfora, uma alegoria. Por exemplo, quando Jesus fala que Ele é a porta, Jesus é uma porta? Literalmente não, Ele está dizendo que Ele é aquela entrada para a salvação. Não é literal, mas também não é um memorial apenas, como várias igrejas pensam, que durante a ceia é apenas um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Como eu falei no Timor-Leste, eles fazem uma festa apenas para lembrar do morto. Não, na ceia, o Senhor Jesus, Ele promete estar presente espiritualmente com o seu povo. Então, nós cremos que quando nós cumprimos o mandamento de Jesus, que nós tomamos a ceia, Jesus está espiritualmente no meio de nós, alimentando o seu povo.
A ceia é o que Jesus deixou para que nós lembrássemos do seu sacrifício e que nós olhássemos para o presente sabendo que Ele está conosco. Por isso a ceia é tão importante para o povo de Deus, porque a ceia é a alimentação do Cordeiro. A ceia é a alimentação do povo de Deus, onde nós nos alimentamos do nosso Salvador, onde nós temos comunhão com o nosso Salvador, onde nós bebemos aquele cálice e trazemos à memória que Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Portanto, nós não podemos ficar fora dessa mesa. Não participar dessa mesa é não participar daquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos. Portanto, eu não sei aqui se você ainda participa da ceia do Senhor, senão você tem que participar. Porque quando Jesus fala, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, o que Ele está falando? Aquele que recebe pela fé a minha vida em si. Quando nós estamos nos alimentando da ceia, nós estamos recebendo pela fé a vida do Cordeiro, a vida do Senhor na nossa vida, porque nós cremos que Ele fez tudo isso por nós. Por isso nós devemos participar da ceia do Senhor, porque esse rito do passado da Páscoa foi extinto, mas a ceia foi instituída. Então, quando nós estamos na ceia, nós olhamos para o passado, nós olhamos para trás há mais de 2000 anos e olhamos para o sacrifício perfeito do nosso Senhor. Mas a ceia também nós olhamos para o presente. Nós olhamos que Jesus está hoje conosco. Ele prometeu estar conosco até o fim. Hoje Ele está com o seu povo. Então nós olhamos para o presente e temos alegria que Jesus tem comunhão com o seu povo por meio dessa mesa abençoada. Mas esse texto nos mostra que na ceia nós também olhamos para o futuro. Veja o versículo 25. Alguém lê, por favor, em voz alta. Em verdade vos digo, jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu beber esse povo no reino de Deus. Jesus agora promete que nós devemos olhar para o futuro quando participamos da ceia. Que Jesus sabia que iria morrer no dia seguinte, então Ele fala: eu nunca mais beberei desse fruto com vocês. Eu nunca mais beberei até quando? Até o dia em que eu vou beber com vocês, eu vou cear com vocês no reino de Deus. Então a alimentação do Cordeiro, nós olhamos para o passado, para o presente e nós olhamos para o futuro. Nós olhamos para o futuro porque hoje nós sabemos de toda a história bíblica do que aconteceu. Mas eu quero que vocês pensem comigo agora na cabeça daqueles discípulos. Eles, naquela expectativa, naquela Páscoa, eles tinham visto Jesus andar sobre as águas, tinham visto Jesus mandar o mar ficar quieto, lembra das pregações passadas? Tinham visto Jesus expulsar 5.000 demônios de um homem, tinham visto Jesus curar as pessoas. Eles pensavam que o nosso rei veio, essa Páscoa é a melhor Páscoa que nós podemos ter. Porque provavelmente eles pensavam: Ele vai nos livrar do jugo do Império Romano, da mesma maneira que Deus nos livrou, o povo do passado, do jugo do Egito. Eu imagino os discípulos com uma grande expectativa daquela Páscoa. Mas no outro dia, o Senhor deles morre. A Páscoa, vocês lembram da festa, tinha que ser 7 dias. Foi a pior Páscoa para aqueles discípulos, até o sábado. Até o sábado deve ter sido a cabeça deles. Vai dizer em outro evangelho que eles estavam com medo e eles se trancaram às portas com medo dos judeus. Por que eles pensaram? Se o nosso mestre foi morto, o próximo é quem? O próximo somos nós. Então em outro evangelho diz que eles estavam trancados numa casa com medo. Porque na quinta-feira eles comemoram a Páscoa, eles participam da ceia, Jesus lava os seus pés, Jesus avisa Pedro que Pedro trairia ele, Jesus consola os seus discípulos dizendo que enviaria o Espírito Santo. Jesus no jardim, como eu falei, ora pedindo para Deus livrar ele daquele jugo pesado, daquele cálice,
mas Jesus se entrega à vontade de Deus, fala: seja feita a tua vontade, não a minha. Na quinta-feira Jesus é preso, ele vai para diante do Sinédrio, Pedro nega Jesus 3 vezes. É chegada a sexta-feira. Na sexta-feira os discípulos estão com medo, porque Pilatos condena Jesus à morte. Às 9 horas da manhã Jesus é crucificado, de manhã. Às 3 horas da tarde Jesus morre. Ele ficou na cruz de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, escoando o seu sangue, o sangue da nova aliança. Um soldado fere Jesus no seu lado. Jesus então é sepultado antes do pôr do sol, na sexta-feira. O sábado é um dia de silêncio. Diz que Jesus desceu aos mortos. Jesus experimenta aquilo que ele não merecia. Jesus experimenta a nossa morte. Jesus vai aos mortos. E há um silêncio no sábado e os seus discípulos estão desesperados. É a pior Páscoa que eles já comemoraram até hoje, porque a sua esperança morreu, a sua alegria foi embora. Mas aí nós vemos que no capítulo 16 vai nos dizer que, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, eles compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e que a pedra era muito grande. Então entraram no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. Capítulo 16, versículo 9 diz o seguinte: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinham expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por elas, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também esses 2, eles não deram crédito. Os discípulos não estavam acreditando. Versículo 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, e quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. O Senhor ressuscitou. O Senhor apareceu para os seus discípulos. Então aquela tristeza se transforma agora em alegria. A sua esperança agora é renovada. E é por isso que nós cantamos aquele hino. Nós só temos esperança nesse mundo difícil. Nós só temos a certeza que nós temos uma aliança eterna com Deus e nada pode quebrar essa aliança, porque o nosso Senhor morreu por nós, mas Ele ressuscitou, Ele vive. Amém. Ele apareceu para eles, Ele venceu a morte, e Ele nos promete que um dia nós beberemos desse pão no reino de Deus. A ressurreição de Jesus também é a esperança da nossa ressurreição, porque Ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. Nós vamos ressuscitar um dia. A morte não tem a última palavra sobre nós. Nós vamos viver eternamente com o nosso Senhor.
Por isso que hoje, todo mês que nós comemos esse pão e esse cálice, nós olhamos para o passado, que fomos livres da ira de Deus, livres da escravidão. Nós olhamos para o presente, que Ele está conosco hoje. Nós comemos o seu pão, sua carne, nós bebemos o seu sangue pela fé. Ele nos alimenta espiritualmente no presente. Nós olhamos para o futuro, o dia que nós vamos literalmente beber e comer com o nosso Senhor sentado à mesa. A Bíblia vai dizer isso, vai dizer em Apocalipse 19, 7 e 8, apenas ouça: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, nós temos que comer esse pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento. O que vai saciar as nossas vidas não é as nossas realizações. Eu tenho falado isso aqui sempre. O que vai saciar as nossas vidas não é a realização dos nossos sonhos. O que vai saciar as nossas vidas não é se a gente vai ganhar muito dinheiro. O que sacia a vida de um pecador é o pão da vida que alimenta a nossa vida, que alimenta a nossa alma, que nos dá esperança eterna. Coma desse pão pela fé. Entregue a sua vida para Jesus, seja alimentado por Ele. Participe simbolicamente da ceia do Senhor, comendo esse pão a cada mês, onde nós lembramos isso tudo que Ele fez por nós. Cristo está presente em nosso meio, a ceia nos mostra isso. E hoje saia daqui alegre porque Ele vive, porque o sangue dele, Ele é o fiador da nossa aliança com Deus. Nós somos quebradores dessa aliança, mas Jesus é o nosso fiador. O seu sangue é perfeito e nos purifica de todo pecado. Por isso a nossa aliança com Deus não é quebrada, porque Deus é fiel. E porque Ele é fiel, nós vamos ressuscitar um dia e comer desse pão com o Senhor um dia, beber desse cálice com o Senhor um dia. O que essa mensagem tem que trazer para nós? O que nós podemos fazer para Jesus, que nos amou tanto assim? Só nos resta entregar a nossa vida para Ele. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz: o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que vivem agora não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque Cristo fez isso tudo por nós. A nossa vida hoje não é para nós mesmos. Nós devemos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Porque ninguém nos alimenta e nos ama como Jesus, o pão da vida. Eu quero agora